Olá, meus amigos. Eu sou o Carlos Brito, pastor da Igreja dos Eleitos, e mais uma vez estou aqui para compartilhar convosco a Palavra de Deus. E hoje o título da nossa mensagem é o livre-arbítrio, a raiz de todo o engano. É isso que eu venho falar aqui hoje com você que me ouve nesta hora, para lhe mostrar que a ideia do livre-arbítrio é apenas uma fantasia do homem, que realmente o homem não é livre para escolher a sua vida, o homem não é livre do seu caminho, não depende das suas escolhas, mas sim da vontade exclusiva de Deus. Cada um seguirá o destino que lhe foi traçado desde o princípio e não se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas melhor do que as minhas palavras, do que os meus raciocínios, vamos ver as palavras do nosso Deus, o que é que elas nos ensinam, o que é que elas nos dizem. Muita gente, para afirmar que existe o livre-arbítrio, eles vão ao livro de Deuteronômio, no capítulo 30, em que diz o seguinte, a partir do verso 25, verso 15, aliás, assim. Deus diz: veja aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Os céus e a terra tomou-os por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então, baseado nestes versos, muita gente anda defendendo o livre-arbítrio. Diz que Deus está dizendo que a pessoa é livre de escolher. Mas, errado. De maneira nenhuma. Em lugar nenhum na Bíblia, nenhum profeta, nenhum homem de Deus deixou escrito que o homem é o senhor dos seus atos, ou que é senhor do seu destino, ou que tem liberdade para escolher seja aquilo que for. E aqui, Deus não está dizendo que o homem pode escolher. A Bíblia está dizendo que o homem deve de escolher. Não é? E repare que, apesar de a pessoa pode dizer, se Deus diz que pode escolher, que deve escolher, aliás, então quer dizer que nós podemos escolher. Nada disso. Em primeiro lugar, para que a pessoa tenha livre-arbítrio, ela não pode ser pressionada nem coagida. Não é? A sua vontade não pode ser nem pressionada nem coagida a fazer qualquer coisa contra a sua vontade. E aqui na lei, nós estamos a ver que as escolhas do homem, elas tinham que estar encerradas dentro das leis, dos estatutos, dos mandamentos da lei de Moisés. Logo, não é livre. A escolha que o homem tem que fazer tem que ser de acordo com as regras de Deus. Logo, não é de acordo com a vontade do homem. Logo, não é a pessoa que escolhe a forma que há de agradar a Deus. Não. Todas as suas escolhas, para que alcance o bem e a vida, tinha que ser conforme os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis, os seus juízos. E é de reparar que, se a pessoa falhasse um só mandamento, então lhe cairia o outro lado da lei, que é a maldição, que é a morte. Por isso é que o livre-arbítrio era ameaçado de morte. Se a pessoa não cumprisse todos os mandamentos, se a pessoa não cumprisse todas as regras que Deus ordenava, então todos eram amaldiçoados. Portanto, este livre-arbítrio, que não é livre, é apenas uma escolha condicionada à lei de Deus. Para que a pessoa alcançasse o bem e a vida, ela tinha que escolher aquele caminho que Deus tinha determinado, segundo as regras que Deus tinha escolhido, e não segundo a escolha e a vontade do homem. Então logo aqui acaba-se logo com essa história do livre-arbítrio, que a pessoa realmente não é livre para escolher o seu caminho. Não é livre para escolher o bem e a vida ou a morte, não é. A pessoa depende, a escolha da pessoa tem que estar dependente das regras de Deus. Todo aquele que realmente ama a Deus, todo aquele que realmente que acredita em Jesus, ele tinha, para alcançar a vida e a bênção, tinha que ser conforme as regras de Deus
e não conforme as escolhas e a vontade do homem. Logo, conclusão, o livre-arbítrio não é livre. Não é livre, mas está preso, está condicionado às regras do nosso Deus. Agora, alguém pode dizer, ok, pronto, não existe livre-arbítrio, mas eu é que escolho andar a obedecer a Deus ou não. Logo, eu é que sou livre para escolher andar nas regras segundo a vontade de Deus ou não. Ora bem, quer dizer que também isso está errado. Porque nós perguntamos, eu posso perguntar, Deus propôs o bem e a vida, não é? A vida, a morte, o bem e o mal. Agora eu pergunto, quantos é que alcançaram a vida? Quantos homens de Deus, desde o princípio até Cristo, alcançaram o bem da lei e a vida? Eu quero vos dizer, ninguém. Ninguém. E é isso que Paulo, na sua conclusão daqueles que são da lei, nós vemos isso, por exemplo, em Gálatas 3, 10 e 11, ele vem revelar o seguinte, e diz, todos aqueles, pois, que são da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Então, qual é a conclusão do desafio, digamos assim, que Deus fez em Moisés há muitos milhares de anos atrás, em que Deus colocou a vida e a morte e disse, escolham a vida, escolham o bem. A conclusão é que ninguém alcançou a vida e o bem por sua escolha, mas todos ficaram debaixo de maldição, isto segundo as regras da lei, segundo os mandamentos da lei. Toda a gente, desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó, todo Israel, todos aqueles que são da lei, ficaram todos debaixo de maldição, porque a Bíblia dizia que para alcançarem o bem e a vida, eles tinham que cumprir tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito e permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E Paulo vem dizer que é evidente que ninguém conseguiu cumprir, ninguém foi justificado pelo cumprimento da lei diante de Deus, porque o justo vive é pela fé. Então, ao dizer isto, mais uma vez destrói completamente e desfaz em fumo toda a ideia do livre-arbítrio e mostra que toda a gente ficou escravo do pecado, como diz, por exemplo, em Romanos, também Paulo, em Romanos 3, a partir do verso 9, que tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado, que não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum que entenda. Então, onde é que está o livre-arbítrio? Onde é que está a liberdade de escolha? Não existe. Isso não existe. Isso só existe na cabeça de quem ainda não conhece a Deus. Então, amigos, todo homem é escravo do pecado. Todo. E não pode largar o pecado. Porque todo homem é herdeiro do pecado de Adão. O homem já nasce escravo do pecado. Ele já nasce no cativeiro do pecado. Ele já é pecador ainda antes dele fazer bem, ainda antes dele entender o que é o bem ou o mal, ainda antes dele praticar o mal. Ele já é pecador aos olhos de Deus, porque ele já nasce em pecado. Ele já é concebido no ventre da mãe em iniquidade, como diz, por exemplo, o Davi no Salmo 51, verso 5, Davi diz assim para Deus, tu me concebeste em pecado, no ventre da minha mãe fui formado em iniquidade. Então o homem já nasce pecador, ele já é em si pecador, ele já em si é escravo do pecado, ainda muito antes de entrar no mundo, ainda muito antes de conhecer o que é o bem e o mal, ainda muito antes de fazer qualquer obra má, ele já é um pecador. E não há nada que anule isto, não há nada. Por isso é que a Bíblia diz que por um só ato, o ato de Adão, todos os homens ficaram condenados à perdição. E se Cristo não viesse, então estaria tudo perdido. Mas a conclusão é esta: não existe livre-arbítrio. Isso é uma mentira, é um engano. O próprio Paulo diz que
Nós, antes de termos Cristo, estávamos mortos em pecados, em delitos. Como é que uma pessoa que está morta pode escolher alguma coisa? Amigo, quando você vai a um funeral, você olha para aquela pessoa que está morta no caixão, você acha que ela pode escolher coisa alguma? Assim é o homem sem Deus. O próprio São Paulo, ele começa a explicar qual é a natureza do homem em relação a Deus, qual é o seu estado natural. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele acha que o Evangelho é uma loucura e não pode entendê-las. Então, Paulo nos mostra que o homem não se pode tampouco sequer dirigir a Deus. Ele nem sequer vai mover um dedo em direção de Deus, em direção à verdade. E porquê? Porque ele, além de não entender as coisas do Espírito, ainda acha que elas são uma loucura. Como é que alguém vai escolher alguma coisa que não entende e que ainda por cima detesta, odeia, que acha uma loucura, que acha um escândalo? Então, não existe livre-arbítrio. E como a Bíblia está cheia, e muitas vezes, e Jesus até dizia, que ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Não, ninguém pode ir a Jesus por escolha própria. Ninguém pode escolher as coisas de Deus por vontade própria, porque o homem está debaixo do pecado. Aliás, o mundo inteiro está dominado pelo maligno. Como é que o maligno iria deixar que a pessoa escolhesse Cristo? Não. Para isso tem que ser Jesus. É Jesus que dá o primeiro passo. É Jesus que nos tem que libertar primeiramente do pecado, para que então nós possamos, com os olhos abertos, conhecer as coisas de Deus, compreendê-las, então sim abraçá-las de todo o coração. Mas liberdade de escolha, isso não existe. Isto são histórias de pessoas que ainda não conhecem a Deus. O livre-arbítrio, como eu disse, é a raiz de todo o engano. O diabo, ele tem enganado milhões e continua a enganar milhões de pessoas. Ele enganou Adão e Eva com essa história do livre-arbítrio, incitando o Adão e Eva a tomar decisões, não é? A mesma coisa ele tentou fazer com Cristo, o diabo, em que também veio promover a doutrina do livre-arbítrio, dizendo: faz assim, decide assado, salta daqui abaixo, não podes estar com fome, manda agora que estas pedras se transformem em pães. E por aí fora, por aí fora. Esta é a doutrina do diabo. Se tu és filho de Deus, faz assim. Se tu és filho de Deus, faz assado. Toma uma decisão, faz uma escolha, determina agora. Até na cruz, Jesus Cristo, ele foi tentado com essa doutrina pelo ladrão, aquele ladrão que não conhecia a Deus, que dizia: se tu és filho de Deus, então sai agora desta cruz. Não só o ladrão, mas também os fariseus, a mesma coisa. Se tu és filho de Deus, sai agora da cruz e nós vamos acreditar em ti. Toda a gente queria que Jesus Cristo fizesse as suas escolhas, a sua vontade, mas já o Senhor Jesus dizia: eu de mim mesmo nada posso fazer. Jesus próprio afirmava que dele mesmo nada podia fazer. Eu não posso escolher a minha vida, também eu dependo do meu Pai. Tudo aquilo que eu faço porque é aquilo que o meu Pai me mostra. Assim é todo filho de Deus. Todo aquele que é filho de Deus, ele não vive para si mesmo. Ele não vive em si mesmo, mas ele vive por Deus, em Deus e para Deus. Quem é de Deus reconhece que ninguém tem liberdade de escolha. Ninguém. Mas reconhece que só Deus é o Senhor de toda a humanidade. E tudo e todos fazem a sua vontade. Os bons, os maus. A luz, as trevas. Os anjos, o diabo. O bem e o mal. Todos são servos de Deus. E todos têm um propósito, o qual vão contribuir para o projeto que Deus predeterminou desde antes da fundação do mundo. A doutrina do livre-arbítrio só serve para dizer que Deus é um falhado. É o que andam a dizer, que o diabo era bom e agora tornou-se mau, para dizer que até o diabo tinha livre-arbítrio. Mas isso é mentira. Jesus veio dizer que o diabo é mau desde o princípio.
Nele nunca houve verdade. E quando ele fala aqui a mentira, apenas está fazendo aquilo que lhe é próprio. Não é? E a árvore má não pode dar bom fruto, não pode mudar. Assim como a árvore boa não pode dar mau fruto. Portanto, o livre-arbítrio, mais uma vez eu afirmo, que é a raiz de todo o engano. Só Deus é livre. Só Deus escolhe. Só Deus tem liberdade de escolha. Todo o mundo é servo de Deus. Ele domina desde sempre e para todo sempre. A Ele glória. Amém. E graças a Deus.